Vamos ver, né? Eu acho que vou botar aqui o título da live. É o AB, Abiecos, oficina de absorventes reutilizáveis. Reutilizáveis. Isso. Vou botar aqui, vou deixar fixado. Ó, gente, vocês dão aí coração, põe setinho, vocês estão me ouvindo? Dá um oi aí. Primeiro, ó, a minha gata, ela é um problema, que ela, ó, saúde pra todos nós, tô bebendo uma água na taça, porque a gente merece ser chique. Eu não vou ficar falando muito, não. Eu já vou chamar as minhas parceiras, porque aqui não é nada de convidada, aqui é tudo parceria. E já entrou aqui Ravine, já entrou a professora Rosângela, então eu vou chamar Ravine. Deixa eu apertar aqui em cima de Ravine, deixa eu ver. Caraca, não tô conseguindo, peraí. Meu Deus do céu, o que deu aqui? Deixa eu... De novo. Deixa eu ver. Não tô conseguindo, gente, chamar vocês. Ai, peraí, como é que eu faço? Convidar, já achei. Já convidei as duas. Entrou. Ah, o meu tá tudo aqui, peraí. Tem que virar. Como é que eu Tá todo mundo. viro? Tá a Ravine, tá a Rosângela. A gente está aqui nessa terça-feira, dia 2 de maio de 2023. Ó, saúde para vocês, minhas amigas e parceiras, para a vida. Depois que entra na nossa vida, a Ravine não sai mais, viu? Eu estou numa correria danada, gente, mas vamos que vamos. Por que nós estamos aqui? Eu vou me apresentar, porque muita gente pode não me conhecer. Eu sou Silvia Helena de Carvalho Arcuri, professora do ensino médio no Colégio Estadual Eric Walter Heine, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, especificamente em Santa Cruz, a primeira escola sustentável da América Latina. Ela tem um selo lá, chique. Então, a gente sempre faz os projetos voltados para a sustentabilidade. E aí eu encontro aí a minha parceira de vida também, Rosângela. Nós nos conhecemos em outra escola, mas trabalhamos lá no ERIC. E Ravine, que é a presidente do Grêmio lá da escola e vem aqui falar também desse projeto. Eu já me apresentei e vou deixar as minhas parceiras aqui se apresentarem agora. Pode começar vocês aí. Pode começar. Pela ordem alfabética, então, vamos para a Ravine? Não, Sim! Vai, Ravine, pode se apresentar. Então, me chamo Ravine Santos de Souza, sou presidente do Grêmio, dessa escola maravilhosa, a qual nós temos projetos muito bons e o EcoAbs, né, Abiecos é um desses projetos, né, a qual vamos falar aqui. E é isso. Pode ir, professor. Oi, gente, eu sou a Rosângela. Estou agora, né, junto com a Silvia, a Ravine também, no projeto. Na verdade, a gente começou durante a pandemia, né, Silvia? Oi. E surgiu a necessidade desse projeto, a gente foi fazendo parcerias, vendo a necessidade, né, de desenvolver esse projeto da escola. A Silvia já fazia algumas coisas, já tinha feito alguns contatos, tanto com a Ravine quanto outras pessoas, com esse projeto, e a gente decidiu também estender esse projeto lá na escola, né? Então eu estou aí, eu até digo, a Silvia fala de Elisadora, eu estou como apoio também, porque eu estou andando sempre juntos, parceiras no projeto, a Ravine com o Grêmio, e a intenção é que esse projeto se multiplique, né? Que o projeto não seja só nosso, que seja da escola, que outras pessoas abracem esse projeto e que também possa se multiplicar em outros espaços. Eu vou começar falando aqui como é que surge esse projeto, né?
esse projeto ele surge de uma necessidade de uma ex-aluna nossa, e da Rosângela, da Raíssa, nunca vou esquecer isso. Um dia a Raíssa me liga e fala assim, professora, eu preciso de um absorvente. A senhora não faz? Eu falei, não faço, mas vamos tentar. E se você for minha cobaia para fazer os experimentos, a gente faz. E ela realmente foi a minha cobaia, ela experimentou e falou, ó, pode fazer, que deu certo. Eu fui para um show da Mariane Castro, no Circo Voador, passei a noite toda e não vazou. Aí eu falei, que bom. E aí, o que eu pensei, né? Eu falei assim, eu não quero que isso vire um produto. Porque os ecoabsorventes naquela época, eu tô falando isso, gente, era 2018, tá? Do que eu tô falando, de 2018. E os ecoabsorventes eram muito caros nos sites. Né? Era tipo assim, um ecoabsorvente custava 30, R$ 35 na época. E eu falei, eu não vou vender para as minhas alunas. Então eu comecei troca, né? Escambo total. Então as meninas, eu tenho uma amiga que é a Dani Araújo, a esposa do Ierê Ferreira, que faz uma feira na UERJ. E eu comecei a ir lá na UERJ trocar na barraca da Dani. E aí as meninas levavam o que vai dentro do sanduíche, do ecoabsorvente. E aí era escambo mesmo, trocava por guarda-chuva, trocava por pano de prato, e explico por que o pano de prato e o guarda-chuva, porque a parte interna, o recheio, a melhor absorção foi pano de prato mesmo, e esses panos de microfibra que limpa a pia, que hoje vende até como toalha. E aí, para não vazar, eu colocava um impermeável que vende para travesseiro. Só que depois eu percebi que o pano do guarda-chuva, o tecido de guarda-chuva, também servia como um impermeabilizante. E aí comecei a higienizar e a colocar dentro do absorvente. Qual é o intuito aqui? É de ensinar a fazer. Eu depois vou fazer uma oficina eu aqui fazendo, tá? E aí eu quero que a Rô, para eu não ficar aqui nessa fala incessante, a Rô pega esse projeto e leva para outro espaço. Por favor, Rosângela. Então, esse projeto, né, a gente teve a possibilidade também de divulgá-lo, né, em outros espaços. É sobre já o espaço que a gente falou, Silvia, que você quer que eu fale, ou não, sobre os dados? Pode falar pode falar do espaço e falar dos dados. A Rô traz os dados para a gente também. Isso. Tá? Eu vou começar com os dados, que eu acho que é melhor, né, para a gente situar o pessoal. E depois eu falo dos outros espaços que a gente também teve, né, apresentando o projeto. Então, quando a gente fala de pobreza menstrual, a gente tem que lembrar que não é só a questão, né, do acesso, se você tem ou não dinheiro para comprar o absorvente, mas ele está envolvido em várias questões de saneamento básico, questão de autoconhecimento do corpo, né? Questões dos tabus que envolvem, né, a questão da menstruação na sociedade, a questão de gênero. Então, ele está envolvido em várias questões. E aí a gente pegou uns dados que é até mesmo de umas empresas, né, que trabalham com absorventes, mais pautados nos dados da Unicef, né? Falando sobre a pobreza menstrual em números. Aí eles fizeram uma pesquisa com meninas entre 14 e 15 anos, com 814 mulheres que foram entrevistadas entre 14 e 15 anos, da classe social C e D, né? Só para situar. E aí, desses dados, o que a gente tem? Primeiro, 28% das mulheres de baixa renda, elas são totalmente afetadas pela questão da pobreza menstrual. 4 em cada dessas 10 mulheres, elas convivem com essa questão da pobreza menstrual, porque ou diretamente, ou elas têm alguém bem próximo que é afetado, né? Ou seja, então isso é bem presente no universo
feminino e também masculino. Por que a gente fala também masculino? Porque você tem uma mãe, uma tia, uma prima, uma irmã, uma pessoa, né? Uma amiga que também pode estar dentro dessa questão. E Deixa eu te cortar, Rosângela. pode cortar. Tem os meninos trans. Os transexuais. E os homens trans, exatamente. Tem esse dado também. E o que acontece? A questão da pobreza menstrual, ela tem reflexo na nossa saúde, tanto fisicamente, na saúde mental e financeira. Primeiro, né, na saúde física. Se você não utiliza, né, o que é adequado durante esse período, você pode ter uma série de problemas. Como eu falei, a pobreza menstrual não é só você ter acesso financeiro para comprar ou não comprar. Se você não tiver saneamento básico, se você não tiver um banheiro adequado da sua casa, um banheiro que tenha água encanada para você lavar as mãos, né? Antes e depois, durante essa troca, durante a sua higiene. Isso pode afetar também, e no uso, quando você lava, né? Tanto a sua higiene íntima, quanto a questão também, se você usa um absorvente reutilizável, depois a Silvia também vai falar do que é adequado, como você lavar, né? Então, isso pode afetar também a sua saúde física. E aí, dentro da questão da saúde física, 28% dessas mulheres tiveram infecção urinária ou cistite, o que já é, né, um número bem, né, alto, né, se a gente considerar essa porcentagem. 24% dessas mulheres tiveram candidíase, 11% uma infecção vaginal por qualquer outro motivo ou por fungo, e 7% uma infecção vaginal por bactéria. E a gente sabe que essas questões também tem a questão de acesso a medicamentos, né? Porque não se cura assim, só vou curar com a higiene. Não, a higiene é uma prevenção. Mas quando se constata que você tem um tipo, né, de doença relacionado com essas questões, aí você tem que procurar um médico, você tem que procurar um ginecologista, aí tem a medicação e todos os cuidados. Quanto à saúde mental, o que pode acontecer também? Pelo fato de muitas mulheres, né, não terem condições adequadas em sua casa, não terem acesso, né, ao absorvente, ou ter também a questão de não usar o material adequado, e a questão com os vazamentos, né? Então, muitas mulheres deixam de ir ao trabalho, ou deixam de fazer algumas coisas, ou um dia de uma apresentação, ou um dia de uma entrevista de emprego, e muitas mulheres se sentem vulneráveis, fragilizadas com todas essas questões. Então, 22% dessas mulheres se sentem frágeis, né, na questão da saúde mental ao menstruar, e 9% não tem sequer um banheiro adequado dentro da casa, dentro da própria casa. Então, é algo que acaba também acarretando, né, em questões psicológicas. Porque quando a gente fala da questão da pobreza menstrual, a gente também tem que lembrar que a gente está falando sobre a questão de dignidade também, de você ter dignidade até na fase do seu período menstrual, né? Quanto à questão financeira, gasto médio mensal com produtos para menstruação, né? Esse aqui é de 2021, tá? Essa pesquisa. Eu só estou falando, né, ali tá. A média é de R$ 21, o que gera um impacto financeiro. E a gente sabe que isso vai depender de quantas mulheres tem da casa, do fluxo, né? Sim. De cada mulher. Então, eles fizeram uma média. Então, isso aí pode aumentar também esse valor. E aí, 21% declarou ter dificuldade para comprar produtos para menstruação todos os meses. Ou seja, que fica escassa a situação, né? A questão financeira. Tem também um outro estudo que eu tive, mas ele é bem pequenininho,
Quanto a essas questões do banheiro, acesso, que eu falei, né? Que não é só a questão de você ter grana ou não para comprar o absorvente, mas que é uma série de questões que estão envolvidas. E é o NFPA, que é o Fundo de População das Nações Unidas. Eles fizeram um estudo chamado Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdade e Violações de Direitos. Aí colocou 713 mil meninas vivem sem banheiro ou chuveiro em casa. 713 mil no Brasil. 900 mil meninas não têm acesso à água canalizada em seus municípios, o que é um número muito grande também. E 6,5 milhões vivem sem água e esgoto. E aí, vendo esses dados, a gente também vê a necessidade, né, desse projeto, a necessidade de políticas públicas eficazes, a necessidade também de mais mulheres discutindo essas questões, né, nos espaços de poder, nos espaços políticos. Eu não pude trazer aqui hoje, mas eu já vi discussões, né, da taxação dos produtos do gênero, né? Tanto absorvente, anticoncepcional, bombinha de amamentação, o quanto de imposto, né, tem nesses produtos voltado, né, para a questão das mulheres, e isso tem que ser discutido, né, com mais, ser mais efetiva essa discussão para chegar à população. E aí, foi junho de 2021, nós fomos convidadas para fazer uma fala na Universidade Nacional da Costa Rica. Foi uma fala online, a professora Silvia também estava no dia da apresentação. Eu conheci um pessoal de lá e era uma universidade voltada para a docência, né? No caso, outros professores estavam fazendo licenciatura e eles queriam saber, né, de outros países, né, como é que estavam fazendo com as questões para enfrentar a crise durante a pandemia, né, nos espaços escolares. E aí a gente teve a oportunidade de fazer essa apresentação em junho de 2021. Na época tinham expositores também junto comigo da Argentina, do Chile, do Uruguai, e eu do Brasil. A gente teve a oportunidade de apresentar o projeto, de falar da nossa escola, de mostrar os vídeos de vocês executando o projeto das oficinas, mostrar um pouco a professora Silvia ensinando, né, de como tem sido desenvolvido esse projeto. E a Silvia pode até falar comigo, e eles ficaram a todo tempo perguntando assim, mas qual apoio? Qual o apoio que vocês têm para fazer isso tudo? Como é que vocês conseguem? E qual apoio? Porque são países que têm outras políticas diferentes, né, para lidar com essas questões, né, Silvia? Eles ficavam toda hora vendo a pergunta, né? Tá, mas vocês fizeram, os professores ajudaram, os alunos se envolveram, mas qual o apoio? E na época a gente falou de todas as questões, que mesmo que tivesse a política, mas na época ainda não tinha a distribuição gratuita, né? Tinha sido vetada a distribuição gratuita de absorvente. A gente falando também da questão, né, da sustentabilidade, que a gente estava batendo nessa tecla, né, na questão da sustentabilidade, falando da importância, né, dessas meninas aprenderem para poder desenvolver esse projeto tanto com seus familiares e com a comunidade, né? E aí a gente falava, o apoio somos nós, a gente vai se associando aos nossos pares, aos professores, aos alunos que querem participar, e a gente vai vendo quem está querendo entrar na roda, né, com a gente para poder desenvolver esse projeto. A Silvia também enviou esse projeto, aí eu vou falar para a Silvia falar um pouquinho, né, do Significare, e depois a Ravine vai falar também da CECITEC, né, que elas tiveram a experiência, explicar direitinho, ou seja, esse projeto tem circulado, fora outros espaços também, que a Silvia também pode falar. Esse projeto tem circulado não só no Brasil, né, como também em outros espaços também, fora do Brasil, e a gente acha que é muito importante discutir isso, tanto na escola, tanto na nossa casa, com os nossos colegas do trabalho, enfim, todos esses espaços. Eu tenho que parar de falar um pouquinho, o professor fala muito. Mas tá bom, você trouxe dados importantes para a gente, né? Sim. E aí, quando você
quando você fala, que você falou lá na Costa Rica, eu estava presente, as pessoas ficavam, viu, Ravine, muito impactadas por como a gente conseguiu fazer. Como? Eles ficavam assim, mas como vocês conseguiram fazer? Como vocês desenvolveram? Eu falei, fazendo. Eu só sei fazer projeto fazendo. Não me importa se eu vou ter dinheiro do governo, não me importa se a escola até nos apoiou, mas apoiou ali com espaço, né? Sim. E não importa, eu vou fazer. Porque quando eu acho que eu tenho que fazer, eu sou dessas. Enfio na pá na porta e vou. Mas aí eu trago agora para a roda a Ravine, e a Ravine foi da primeira oficina que a gente fez, né? A Ravine estava presente. Primeiro eu tenho que dizer que o Luan Casati, que foi o presidente do Grêmio, que nos deu um apoio enorme na primeira oficina, e ele trouxe a palavra das meninas do Girl Up, lá de Alagoas. Elas trouxeram um vídeo falando desses dados que a Rosângela fala, da pobreza menstrual, né? E aí eu quero que a Ravine fale aí da oficina que ela participou, da CCTIC lá no Miésimo, e ela foi objeto de estudo do TCC da Selma, da minha prima, né? Ela, a Vitória e o projeto. Fala aí agora, a tua vez, Ravine, manda brasa. Então, dados, né, que a professora Rosângela falou, eu ia ter também, né? Porque participar dessa oficina, eu só me inscrevi por me inscrever, né? Porque eu achei o projeto legal, mas eu não tinha noção do que se tratava. Então eu fui, me inscrevi e tudo mais. E lá eu, antes, né, da professora ensinar como faz o ecoabsorvente e tudo mais, ela falou sobre a pobreza menstrual e eu fiquei impactada também. Portanto, que uma palestra que eu dei lá na escola também, junto com as professoras, sobre o ecoabsorvente, eu falei sobre a pobreza menstrual. Na época, né, eu falei que... Na época não, ano passado. Falei que 52%, né, das mulheres, né, brasileiras, incluindo os homens transexuais, sofrem de pobreza menstrual, já sofreram no Brasil. E 36%, né, o mais atual que eu vi, 36% dessas pessoas afirmam que pesa na renda o absorvente descartável, né? E como a professora falou, não é só absorvente, mas é infraestrutura, é o saneamento básico, é um lugar, né, propício para você fazer a sua higiene. E eu não tinha noção do que era pobreza menstrual, e eu procurei saber, né, me aprofundei mais no assunto e fiquei muito impactada, né? Como a professora falou também, né, os impactos psicológicos, né? Porque, infelizmente, a menstruação é um tabu, não sei porquê, mas muitas pessoas têm vergonha de falar, ou não querem, ou têm nojo. Foi uma experiência incrível participar dessa oficina, né? A primeira oficina que foi no ano que eu entrei, em 2021. Foi uma experiência incrível, né? Ver as professoras falando sobre isso, ver todas as meninas, né? Meninas que já saíram e algumas que estão até hoje no colégio, né? Que vão sair também esse ano. E uma experiência incrível da professora mostrando como se faz, os panos, né, que devem ser usados, né, como ela vai explicar, o que a gente pode usar, capa de guarda-chuva ou capa de travesseiro, que são panos impermeáveis que a gente pode colocar no ecoabsorvente, né, para não vazar, o pano que tem que ter contato com a vagina, o pano que não pode, enfim, tudo isso. E foi um projeto muito bom, né? Está sendo um projeto muito bom. E trouxe várias outras oportunidades, né? Igual a nossa experiência incrível também no Miésimo da Silva, quando a gente apresentou, né? Eu, as meninas, a Vitória, a Tainá, a Giovana, as meninas da minha sala que participaram também, né? Da oficina, também acompanhar esse projeto, né, ao longo desses 3 anos, junto com as professoras. Elas falaram sobre também, explicaram tudo direitinho. E um projeto que rendeu muito assunto, as pessoas passavam, muitas pessoas falavam, antigamente, né, isso já ocorria, só que agora está mais moderno, gostei da ideia, achei legal e tudo mais. E quando a gente falava sobre a pobreza menstrual, essas mulheres, essas pessoas, né, que passavam
pela gente, e a gente falava, também ficavam impactadas, porque muita gente, a maioria das pessoas não tem noção, né, de como é a pobreza menstrual no Brasil. Então, esse projeto foi muito importante, né, para mim, creio que para outras meninas também, porque eu falo com o maior prazer desse projeto, né. Foi também uma honra participar do TCC da prima da professora, que foi muito legal. Falamos sobre os ecoabsorventes também, como é feito, né, já que ele é reutilizado, como ele é lavado, né, como se usa, né, enfim. E aí foi uma experiência incrível, tudo que teve no colégio sobre esse projeto, as palestras, né? Lá no Miésimo da Silva, essa feira cultural que teve, a gente falou sobre isso, foi incrível. E é um projeto, né, que tem um objetivo, né, de expandir, e já foi a muitos lugares, né? Eu mesmo já falei para muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas ao meu redor. E é um projeto muito legal mesmo. Até as meninas do primeiro ano que entraram, eu falei para elas desse projeto, elas tiveram essa dúvida, eu explicava e tudo mais. Se for para falar, eu falo, se eu tiver tempo, eu explico, porque é um projeto muito bom, eu acho que todos deveriam e devem saber, né? E é só isso, foi uma experiência incrível. E tô aí, né, para participar de tudo, me colocar em qualquer live, me colocar em qualquer coisa para falar sobre qualquer assunto, para defender o direito das mulheres, ou para... E é isso, né? Para a gente não ficar na dependência do Estado, que nós façamos os nossos absorventes. E é isso. Obrigada, Ravine. Você traz uma coisa importante aqui, e a Rosângela também, falando quanto mais a gente falar sobre a pobreza menstrual e até sobre os ecoabsorventes, a gente está fazendo uma pressão para outras políticas públicas, né? Então, por exemplo, o ecoabsorvente, ele precisa ser lavado. Mas a menina, para lavar, ela precisa ter água. Sim. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, mais vai ter gente pensando na água que a menina vai usar para lavar o ecoabsorvente. Sim. Né? E aí a gente está fazendo também, ela vai entrando por outros caminhos, né? Então, uma política puxa a outra, né? E, enfim, é a política do absorvente, que é descartável, mas que tem gasto no bolso daquela família, né? Uma família que ganha um salário mínimo, gastar, eu fiz aqui, se tiver 3 meninas a R$ 21, são R$ 63, e já não é mais 21, porque esse dado é de 2021, então já está aí pelos R$ 30. Então, são quase R$ 100 só de absorvente numa casa que tem outras mulheres que menstruam. Gente, menstruar não é legal. Eu falo para vocês que não é. Não é. A gente menstrua porque é a nossa natureza. Mas não é bom. A gente sabe que não é bom. A gente tem cólica. Eu já não sei isso há muitos anos, que eu já não menstruo, né? A gente tem cólica, a gente tem o seio. É tanta coisa, que a gente fica transtornado, a gente tem TPM, enfim. Tem essas coisas todas e é uma coisa que não é legal. Quando eu faço a oficina e levo para a escola, e aí eu quero depois também o apoio da Ravine, que eu agora pensei nisso, da gente fazer uma oficina para as meninas que estão chegando na próxima semana DAI, no próximo bimestre. Isso é bem legal. Aí a gente não precisa parar a escola, a gente faz numa semana que já a escola está fazendo projetos, né? A gente entra com esse projeto também da oficina, e eu levo a máquina de costura para a gente fazer mesmo na máquina de costura, porque pode fazer à mão também e pode fazer a máquina de costura, né? E essa live de hoje, gente, é com o intuito de introduzir o que eu vou fazer aqui numa oficina online aqui. Uma live, como é que monta um ecoabsorvente, para todo mundo aprender. O nosso intuito não é venda, o nosso intuito é disseminar e de propagar. Quanto mais gente ficar sabendo, melhor, né? Que uma pode fazer para outra, a que tem mais habilidade de costura para amiga, a que tem a mãe costureira paz, a mãe que é costureira pode aí ter um negócio para ela, aí cada um pensa no seu, né? Também, que também é um ganho para as famílias que têm pouca renda e de repente vira uma renda, sei lá. Mas nós, eu e Rosângela e Ravine e o colégio, não é isso que a gente quer. A nossa intenção é de educação mesmo, né? É para educar esse olhar
que menstruação, a gente tem que conhecer o nosso corpo, a menstruação não é uma sujeira, a menstruação faz parte do nosso organismo, é o nosso sangue que sai ali, que tem que sair, enfim, que a gente tem que saber disso, né? E aí que eu falo para as meninas que de repente não querem ir para a escola com ecoabsorvente, porque tem que lavar, né? E aí de repente é melhor usar o descartável, usa em casa, né? Passa a usar em casa. Fala, Ravi. Não, tô falando que é mais confortável porque, né, eu usei já mais 2 vezes, porque eu tenho um, né, que eu ganhei, que eu fiz lá na oficina, na primeira oficina. E, pô, pra gente falar de uma coisa, a gente tem que ver como é que é, né? A gente tem que usar. E, pô, é confortável, é bom pra usar em casa, então melhor ainda. Isso. A gente usa em casa, se não quer levar para a escola, enfim, né? Pode até levar, porque você pode também ter uma sacola impermeável para colocar ele dentro, que também seja reutilizável, enfim. A Rô, fala no ano que a Ravine fez a oficina, no 2021, a gente ganhou um prêmio também, um selo, né, de professor transformador. Eu e Rosângela, no Instituto Significare, que é um instituto que é educação com transformação. E eles estão ligados à sustentabilidade, nós recebemos esse selo, tenho ali o registro do selo, tá lá, enfim. Só para dizer que a gente já levou esse projeto, e não me importa isso também, gente. Ganhar prêmio ou não, eu já estou ganhando meu prêmio, que é falar e propagar, enfim. É isso que eu prezo na minha vida enquanto educadora, né? Eu acho que... Silvia, e é interessante falar que mesmo sem que as pessoas ficam assim, mas qual é o apoio? E a gente tem circulado e outras pessoas têm abraçado, como a sua prima, né? Outras pessoas têm olhado e convidado a gente para falar sobre o assunto. Tem a questão do prêmio também. A gente vai tentar fazer esses multiplicadores com as meninas também do primeiro ano, e essa é a intenção, né? De quem também acha o projeto legal, até em outros espaços, que seja um espaço para aprendizagem, para também que esse projeto possa ser difundido em outros lugares também, né? Seja propagado. Isso. Aí é só para dizer que a Selma, que é a Selma Firmino, que fez o TCC, ela criou a cartilha, né? Que a gente já deu a nossa cara também à cartilha, ela permitiu isso, mas quem fez a cartilha foi o grupo lá da Selma, nesse TCC da IBMR, me parece que era a universidade aqui da Barra. A gente está no Rio de Janeiro, tá, gente? Para quem não sabe, a gente está no Rio de Janeiro. Na zona oeste do Rio de Janeiro. No bairro, eu estou em Pé de Guaratiba, a Rosângela está em Campo Grande, a Ravine está em Santa Cruz, é isso, né? E aí a gente está aqui nessa zona aqui, distante do centro, mas que é o nosso centro, né? A nossa periferia, que é o nosso centro. E eu queria falar isso, queria dizer... outra coisa. Esse canal aqui, da Silvia Helena, SHCA 2666, é um canal que eu vou usar para as coisas da escola. 2666, gente, é um livro que eu estudei na minha vida. Não fique pensando que é outra coisa, é um livro de um autor que eu estudei desde 2008, Roberto Bolanho, que é foi meu objeto de estudo durante 9 anos da minha vida. Então não pense que seja outra coisa, não. É um título de uma obra literária. Deixa eu explicar, né, Silvia? E aí, já com a sua fala, Rô, e com a fala da Ravine, eu vou fazer uma live daqui para frente com a Eduarda, que é minha sobrinha, que estudou aí no Eric High, para falar das ISTs, que ela é uma enfermeira, né? E aí eu vou trazer ela para falar também sobre as questões aí das ISTs, que a gente tem que falar sobre isso, né? Às vezes na escola não dá tempo. Gente, Ravine, conta para eles aí. A nossa escola tem tanta coisa, que mal a gente come. É verdade. É muita coisa, só quanto aluno, né? Não tem tempo não. Terceiro ano, então, eu que sou presidente do Grêmio, é muita coisa, muita coisa. Então, é difícil ter tempo para falar. Mas sempre quando tem tempo, quando tem uma semana DAI, um tempo livre, bora falar sobre. E a gente é assim lá no colégio. Um colégio que eu vou levar pra minha vida também. Isso. A Ravine tem muito de mim e da Rosângela, porque a gente não espera não, gente. Vai fazendo.
sabe? Aí fala assim, mas tem que botar nas boas práticas. Gente, pega lá na minha boa prática lá no site. Eu não vou parar eu faço. Eu sou a pessoa da execução. Aí eu vinha conversando com a Rosângela é uma excelente secretária. Silvia, tem que falar disso. Tem que falar, Não, aí eu tava aqui, aí eu ia pra sala, as meninas chegaram, eu falei, ai meu Deus. Por isso que na hora que eu abri aqui, tava no meio de um monte de filho, isso aqui é porque eu tinha acabado de citar, falei assim, é agora, vou entrar. Aí a gente vai falando vai lá no WhatsApp, né? Vamos no WhatsApp. Eu vinha de Campo Grande, do lançamento de um livro, eu vim falando, tinha que passar As duas na rua. uma confusão, mas deu tudo certo. E aí eu tô com essas minhas parceiras, amigas, mais do que professora, mais do que aluna, vocês são minhas amigas. Eu tenho uma honra de fazer parte da vida de vocês, mesmo que seja pouquinho, né? Mas pelo menos a gente ter vivido no mesmo século, na mesma época, nessa época louca, doida, nesse encontro, né? De 3 mulheres que estão aí para pensar alternativas educacionais para a saúde da mulher, principalmente, né? É isso. Eu acho que para mim já tá bom. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, eu só quero dizer que na sexta-feira, a próxima, como é canal do colégio, esse canal aqui para a escola, eu entrei na sexta-feira passada e os meninos entraram para conversar comigo sobre literatura. E aí entrou Iago, que já é ex-aluno, Ícaro, que ainda é aluno, e Vitor, que é ex-aluno. E a gente fez uma brincadeira aqui sobre literatura e a gente vai continuar esse papo literário na sexta-feira. E eu vou falar sobre Os Nomes de Chumbo, do Chico Buarque, que é um livro que é uma porrada na gente. É um livro maravilhoso. Li assim em um dia, não consegui parar de ler. Eu não gosto muito do Chico, não, mas esse daí foi espetacular, espetacular. O pessoal tá dando parabéns pelo projeto, minha amiga Célia, meu filho entrou também, um monte de gente aqui entrando para dar parabéns pelo projeto. Então essa é a minha última palavra, gente, olha, se vocês puderem propagar aí o AB Ecos, que a gente teve que mudar porque já tinha Eco Abs, então a gente mudou, que é o absorvente ecológico, reutilizável, e a gente está com essa questão de mandar para frente para as meninas, as mulheres, os meninos, os homens trans aprenderem a fazer e a ter essa possibilidade de ter um absorvente. Então, da próxima semana, eu vou fazer a oficina da confecção aqui mesmo, nesse canal do absorvente. Aí vai ser só eu com a minha máquina de costura. Eu espero que eu esteja ou essa semana ou na outra, porque a minha casa tá uma confusão aqui, mas aí é outra história. Essa mulher, gente, eu vou até pegar um pouquinho a palavra aqui, né, Ravine? Essa mulher é elétrica. Eu tô desde ontem, eu falei, mulher, como que você consegue fazer tanta coisa? Mas é interessante também porque a Silvia tem um pulsar, né, Ravine, que ela acaba deixando a gente envolvido assim, a gente vai acompanhando e vai deixando a gente envolvido e abraçando tudo também. Meu avô, não quero nem saber de que é isso. Uma potência. Então, boa noite para todo mundo. Meninas, vocês se despeçam também. Vocês falem o que vocês quiserem agora, a palavra é de vocês. Pode falar, professor. Ravine. Pode falar. Não, eu só quero agradecer as pessoas que entraram aqui. É como a Silvia falou, nosso interesse não é venda, o nosso interesse é divulgar mesmo o projeto, é que esse ensinamento que a Silvia vai fazer na oficina chegue à casa tanto das nossas alunas como das pessoas que precisam, que isso seja multiplicado e que esse assunto, né, a gente sabe que tem que ter a participação do Estado sim, mas é o que a gente falou. Quanto mais, né, a gente propagar, quanto mais a gente ter os nossos pares, quanto mais a gente discutir esse assunto de maneira efetiva, também é uma pressão para que o Estado chegue junto, né? Porque a gente já vai estar discutindo, já vai estar fazendo, já vai estar dentro do assunto, já vai estar inteirado desses dados, do que acontece. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Como eu falei, não só para as meninas, né? Mas para toda a sociedade, né? Porque todos nós estamos envolvidos, né? As mulheres aí fazem parte da vida de todos. Então, é uma potência, né? A vida da mulher. E esse assunto tem que ser desmistificado, esse tabu, e ser falado com essa seriedade e com essa relevância.
eu só agradecer também, né, as professoras, a professora Silvia que me fez o convite para participar dessa live também. Aceito com o maior prazer, falo com o maior prazer sobre esse projeto. É um projeto muito importante, né? Projeto que está aí para ser propagado mesmo. E é como a professora falou, né? O objetivo, né? Ainda mais lá na escola, não é venda, não é meio para as pessoas tomarem conhecimento, né? Do que se trata, como faz, se quiser fazer para vender, como a professora falou, mas é para próprio conhecimento também. Um projeto maravilhoso que eu fico maravilhada em falar. Agradecer também as pessoas que entraram aí, as pessoas que estão falando na live, minha mãe também está me assistindo, ela está falando, Ai, falando que eu falo muito bem de vocês, eu falo mesmo dos meus professores quando eu gosto do projeto, eu falo mesmo. E é isso, só agradecer vocês, né, pelo conhecimento e estamos aí para propagar mais conhecimento das pessoas sobre esse assunto, sobre esse tabu. é isso, gente. Pobreza menstrual é um problema de saúde pública e que a gente tem que falar sempre. Né? Eu lembro que com a Ravine lá eu não estava nesse dia, mas a Ravine fez uma fala muito importante. O secretário de Educação da época estava na escola e perguntou: mas vocês não recebem o absorvente? No dia seguinte, a Secretaria de Educação mandou o absorvente. Né? A gente tem que forçar, né? Para ter. Aí ele viu, né, que a gente não estava naquele momento com o absorvente, no dia seguinte ou dias depois já chegou o absorvente, né, para a escola, gratuito para as meninas. Mas por quê? A gente forçou a barra, a gente falou, né, e talvez um esquecimento da secretaria, enfim, a distribuição não foi, né, feita, ou alguma escola precisava mais também, né, a gente não sabe. Né? Mas eu sei que no dia seguinte lá chegou Manuel, quem é Márcio Manuel que está aí? Manda um salve para ele, manda um salve, criatura. Um salve para você e para todos que estavam nessa live com a gente. Muito obrigada, Rô. Muito obrigada, Ravine, por tirar esses tempos da agenda de vocês. Né? Depois diz que professor não trabalha fora da escola, né, Rô? Olha. E aluno também não estuda depois, né? Ela já passa 10 horas na escola, ainda fica aqui com a gente falando. Então, muito obrigada, Ravine, muito obrigada, Rô. Vocês são presentes na minha vida. E como diz lá o slogan, né, que eu criei, o Ab Ecos em Paz com a nossa natureza feminina e a nossa natureza planetária. Beijo para vocês, gente. Obrigada. Quem esteve aqui com a gente sexta-feira, literatura. O papo é literário. Anos de chumbo. Beijo. Tchau, gente. Beijo.